Olá, vamos pensar na Bíblia por um instante. Para muita gente, ela parece uma estante cheia de livros antigos, né? Mas e se a gente olhasse para ela de um jeito completamente diferente? E se em vez de uma biblioteca, a gente enxergasse uma única e gigantesca construção, com um projeto arquitetônico que amarra tudo? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Sério, para e pensa na escala disso. São 66 livros, escritos por mais de 40 autores diferentes, ao longo de 1.500 anos. Tinha rei, pescador, profeta, pastor, uma galera que não podia ser mais diferente. A pergunta que não quer calar é: como é que tudo isso se junta para contar uma história só? Uma narrativa coesa. Então, a resposta para esse enigma todo talvez não esteja nos livros em si, mas em como eles foram construídos. O segredo é mudar o ponto de vista. Vamos esquecer a imagem da biblioteca por um segundo. Pensa num prédio, uma estrutura imensa. E o que sustenta uma estrutura dessas? Pilares, certo? Ok, então, que pilares são esses? Para sacar como esse prédio todo fica de pé, a gente tem que dar uma olhada na planta baixa, no projeto fundamental da coisa. Olha, um pilar bíblico não é só um tema que aparece de vez em quando. Não, é muito mais que isso. Pensa numa viga mestra. Uma daquelas ideias centrais, sabe? Que está lá no alicerce, no Antigo Testamento, e vai subindo, atravessando tudo até chegar lá no telhado, no Novo Testamento. É literalmente o que não deixa a casa cair. Tá, mas aí, como é que a gente sabe o que é um pilar e o que não é? Tem umas regrinhas, tipo um checklist. Primeiro, tem que ligar o Antigo e o Novo Testamento, como uma ponte mesmo. Segundo, precisa ser um conceito grande, pesado, que aparece o tempo todo. E talvez o mais incrível, tem que ser capaz de unir textos que, se a gente olhasse sozinhos, ia pensar, ué, o que isso tem a ver com aquilo? Beleza, com isso em mente, bora para o nosso primeiro pilar de sustentação, o pilar da aliança. Dá para pensar nela como a fundação de tudo, uma espécie de contrato, uma parceria divina. E essa ideia não é nova, não. Ela está lá desde o comecinho. Olha só esse trecho de Gênesis, um dos primeiros livros. Ele já dá o tom de tudo, sabe? Um acordo que é para sempre. Uma promessa que define a relação principal da história toda. É o alicerce sendo colocado. E o interessante é que essas alianças seguem quase sempre uma receita, uma anatomia de três partes. Primeiro, tudo começa com uma promessa divina. É o pontapé inicial. Depois vem a resposta humana, que exige fé, uma atitude. E para fechar, tem um sinal físico para selar o acordo, como um arco-íris, por exemplo. É um padrão que a gente vê se repetindo. Ok, fundação estabelecida. Vamos agora para o segundo pilar. E este aqui, ele não só sustenta, ele empurra a história para frente. É o pilar da profecia. Mas um ponto importante aqui. Quando a gente fala de profecia bíblica, esquece a ideia de bola de cristal. Não é sobre adivinhar o futuro, é mais como um padrão na história, sabe? Uma promessa é feita no momento e toda a narrativa começa a caminhar na direção do cumprimento dessa promessa que vai acontecer lá na frente. Imagina um fio de ouro costurando a história toda. E a gente vê isso acontecendo na prática. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, no livro de Isaías, aparece uma profecia. Corta para séculos depois, no Novo Testamento, e Mateus aponta para ela e diz: olha aqui o cumprimento. A mesma coisa como a profecia de Miqueias sobre um governante que viria de Belém. Essa dança de promessa e cumprimento que cria a ponte entre os dois testamentos. Certo. Então temos a aliança como fundação, a profecia apontando para onde a construção vai e agora o terceiro e último pilar, a redenção. E se os outros dois são a base e a direção, a redenção é o motivo, é o porquê de tudo, a razão de ser desse edifício inteiro. Essa frase aqui do Novo Testamento resume perfeitamente a ideia. Repara bem, não é sobre um conserto passivo, sobre esperar as coisas se ajeitarem. É sobre uma ação de resgate. É buscar e salvar ativamente o que estava perdido. Para quê? Para trazer de volta ao seu lugar, ao seu propósito original. Então, redenção, o que essa palavra significa na raiz? Literalmente é comprar de volta, resgatar algo. E na grande narrativa da Bíblia, esse pilar é exatamente isso, a grande história de um resgate. A jornada para tirar a humanidade de um lugar quebrado, separado e trazê-la de volta para o projeto original. É a restauração da arquitetura em si. Ok, então a gente viu os três pilares: aliança, profecia e redenção. Mas a mágica não está neles isolados.
Agora é hora de dar um passo para trás e ver o quadro completo, ver como eles se encaixam, como um sustenta o outro para erguer o projeto todo. E o ponto principal é este: eles não estão lá sozinhos, cada um no seu canto, de jeito nenhum. Eles formam um sistema de suporte totalmente conectado. Um reforça o outro, um dá sentido para o outro. A verdadeira força da estrutura vem justamente dessa conexão. E olha só como a lógica fecha direitinho. Primeiro, Deus estabelece uma aliança, um pacto. Aí, a profecia vem e funciona como um mapa, mostrando como essa aliança vai se cumprir. E no final, tudo desemboca na redenção, que é o grande objetivo. É um fluxo, uma história que faz todo sentido. Então a gente volta para o começo da nossa conversa. 66 livros. Mais de 40 autores. E no fim, um único e grande projeto. Todas aquelas peças tão diferentes se encaixando para formar uma coisa só, uma estrutura coesa. E para a gente fechar, fica uma última provocação. Se a aliança, a profecia e a redenção são os grandes pilares que sustentam essa construção, qual seria a pedra angular? Sabe aquela peça-chave bem no topo que trava tudo no lugar e dá o acabamento final? Fica aí a pergunta para a gente pensar.